Olá, bem-vindos ao Estudo em Casa e bem-vindos ao Português de 10º ano. Meu nome é Maria João Covas e sou eu que te acompanho nestes blocos. E vou-te pedir que não te esqueças de ter contigo um manual, um caderno e um material de escrita. Hoje vamos continuar a falar sobre o Alto da Feira de Gil Vicente. Se te recordas, já fizemos um primeiro bloco sobre o Alto da Feira e hoje vamos fazer este segundo bloco. Vamos falar das personagens que entram, no fundo, nesta segunda parte, poderemos chamar-lhe assim. Vamos falar da relação das personagens e vamos referir a parte da crítica que aparece com estas personagens. Ora, em relação às aprendizagens essenciais, vamos continuar com os textos do século XVI, o Alto da Feira de Gil Vicente, e vamos ver as referências culturais da época, clarificando algumas ideias fundamentais no que diz respeito a esta peça de teatro. Então vamos lá ver. Em relação ao Alto da Feira, nós referimos no outro bloco a entrada do monólogo do Mercúrio, quando ele entra, logo no início da feira, e depois falámos também de que se pede um anjo. Pede-se um anjo que venha ajudar na feira. E esse anjo vai se chamar Serafim e vai ser ele que entra. E o texto diz assim: entra um serafim enviado per Deus a petição do tempo e diz, ou seja, Gil Vicente não nos deixa perder a noção de que este anjo aparece a pedido do tempo e que Deus acaba por o enviar. E o que é que ele diz? Ele diz: à feira, igrejas, mosteiros, pastores das almas, papas adormidos, comprai aqui panos, mudai os vestidos, buscai as chasmarras dos outros primeiros, os antecessores, feirai o carão que trazeis dourado, ó presidentes do crucificado, lembrai-vos da vida dos santos pastores do tempo passado. Ou seja, temos aqui uma série de indicações e uma série de interjeições que nos dizem logo que o Serafim está a fazer uma imitação com estas interjeições dos pregões da feira. Ou seja, como se ele tivesse já no meio da feira a vender aquilo que se pretende. E quem é que ele chama? Ele chama as igrejas e os mosteiros, os pastores das almas, os pastores adormidos e os presidentes dos crucifixos. Portanto, os seus destinatários, as pessoas que ele quer que venham para a sua banca, são as pessoas ligadas à igreja. Depois temos os verbos comprai, buscai, feirai, lembrai-vos, ou seja, estes verbos que indicam as frases exclamativas e que nos dão este imperativo quase. E finalmente a referência ao dourado, que aqui também é importante porque mostra o apego ao ouro, mostra o apego ao dinheiro. E não se esqueçam que estamos numa feira diferente. Estamos numa feira onde não se compra nem se vende, troca-se. E aquilo que o Serafim quer trocar são coisas de bem, são bons sentimentos. Mas isso também já vamos ver. E depois ele continua: ó príncipes altos, império facundo, guardai-vos da ida do Senhor dos céus, comprai grande soma do temor de Deus. Na feira da Virgem, Senhora do mundo, exemplo da paz, pastora dos anjos, luz das estrelas. À feira da Virgem, donas e donzelas, porque este mercador sabei que aqui traz as coisas mais belas. Cá temos então novamente as interjeições, as frases exclamativas, toda aquela indicação dos destinatários e tudo aquilo que o Serafim quer chamar a atenção para que a feira funcione de uma forma que para ele será sempre a melhor, que está ligada aos bons sentimentos. E novamente, os verbos guardai-vos, comprai e sabei, que nos introduzem estas frases exclamativas. Portanto, toda esta vivência desta feira à volta de um discurso que é pronunciado por aquele anjo que Deus manda porque o tempo pediu. E não nos podemos esquecer que o tempo aqui é a personagem. Portanto, este anjo enviado por Deus acaba por dar um mote para esta parte que vai ser uma crítica muito religiosa, que vai ser uma crítica muito mordaz e muito dura sobre aquilo que se passava naquela feira.
Há aqui, pois, uma crítica social latente, muito característica do Gil Vicente. Se bem se recordam, quem estudou o ano passado o Alta Barca do Inferno, sabe que a crítica social é uma linha de construção das peças do nosso Gil Vicente. Ora, a seguir a esta personagem, a este anjo, entra um diabo. E este diabo entra para fazer o contraponto com o serafim, obviamente. E diz: entra um diabo com uma tendinha diante de si, com bufo e fileneiro, e diz: eu bem me posso cavar, e cada vez que quiser, que na feira onde eu entrar, sempre tenho que vender e acho quem me comprar. E mais vendo muito bem, pois sei bem o que entendo, e de tudo quanto vendo, não pago cisa a ninguém, por tratos que ando fazendo. Ora, este diabo vem logo dizer que ele tem sempre o que vender e tem sempre quem queira comprar. Ele autoelogia-se, ele vai dizer que ele é uma personagem fundamental naquela feira e mais, vai logo, mal entra em cena, tirar-nos as dúvidas todas se ele vai ter alguém que queira comprar aquilo que ele quer vender, e como diabo que é, não será propriamente os melhores princípios, e ele afirma logo que quer. Se bem se recordam também, no Alta Barca do Inferno, logo no início, aparece o diabo com o companheiro, e logo aí eles enfeitam a barca do diabo, porque essa barca acaba por ser uma barca que eles estão à espera de receber muita gente, e vão receber. Aqui acontece a mesma ideia. Há muita gente que ele acha que quer comprar aquilo que ele leva. Portanto, temos aqui um duplo sentido. Há aqui um diabo que vende alguma coisa, em princípio sentimentos não muito bons, mas também se vende a si, porque aquilo que ele quer são as almas das pessoas. Portanto, há aqui um jogo de palavras e um duplo sentido. Mas continuemos. Quero-me fazer à vela nesta Santa Feira Nova. Verei os que vêm a ela, e mais verei quem me estrova de ser eu o maior dela. Ou seja, ele acha que ele vai ser o maior da feira, ele vai ser a personagem mais importante da feira, vai ser ele aquele que vai ter, no fundo, mais gente a querer comprar as coisas dele. O que é que ele vende? Bom, como vos digo, nós não podemos mostrar o texto todo e, portanto, vamos de alguma forma sintetizando aquilo que irá aparecer ao longo do texto que vocês têm têm o texto todo no vosso manual. Então, o que é que o diabo vende, dizia eu? Ele vende falta de honra, ele vende ganância, corrupção, falsidade. Eu bem vos disse que não eram os melhores sentimentos, mas também ele diz que há muito quem queira comprar. E, voltando à experiência do ano passado, é capaz de não ser mentira. Mas isso é algo que vocês verão acompanhando o resto da peça. Ora, o mundo aqui é representado pela feira. Tal qual como no Alta Barca do Inferno tínhamos as barcas que representavam o bem e o mal, e cada um embarcava consoante o que tinha feito em vida, aqui temos uma feira que acaba por ser a representação de um mundo onde também temos os bons e os maus. Os bons são personificados pelo serafim, o anjo, que vende virtudes, e os maus são personificados pelo diabo, que vende vícios e pecados. Eu penso que é fácil de perceber esta dicotomia, tanto mais que vocês já têm este conhecimento do ano anterior. Mas aqui, e o diabo fala nisso numa das suas falas, há o problema do livre-arbítrio. Ou seja, ele vende, ele quer vender, ele até pode ter um discurso persuasivo de venda. Mas a verdade é que o homem só compra se quiser. E aquilo que ele diz é exatamente isso, que o homem é livre de fazer escolhas e pode escolher entre o bem e o mal. Bom, depois terá que ter as consequências das suas escolhas. Mas a verdade é que esse livre-arbítrio existe e aqui é falado de uma forma explícita pelo discurso do diabo. Portanto, os homens que procuram o diabo
incluindo os elementos do clero, fazem-no por sua livre e espontânea vontade. Não porque assim tenha sido decidido por alguém, mas utilizando o seu livre arbítrio. Outro elemento importante é a entrada de uma nova personagem. Essa nova personagem é Roma. Eu já vos tinha falado dela no outro bloco também. E aqui Mercúrio ordena a Tempo e a Serafim que recebam Roma. O que nos mostra que esta personagem vai ser importante. Esta personagem que eu vos disse que tem este nome exatamente por causa dos problemas e dos escândalos que estavam a existir na altura. O diabo afirma querer preparar-se para receber Roma. O diabo sabe que Roma é alguém que poderá ficar do seu lado. O espectador é aqui então confrontado entre os princípios do bem e do mal. Portanto, cabe ao espectador criar empatia com as personagens que acha que assim o deve fazer. Ora, vamos ver a entrada de Roma. E Roma entra cantando, mas não se preocupem que eu não canto. Sobre mim armavam guerra, ver quero eu a quem me leva. 3 amigos que eu havia, sobre mim armam perfia. Quero eu quem a mim leva. Portanto, como veem, temos aqui Roma que vem, muito bem disposta, vem cantando e é uma personagem, obviamente, alegórica. Já falámos também no primeiro bloco sobre a alegoria, o que era a alegoria, e, portanto, aqui nós temos a representação alegórica do Papa, do papado e da cristandade em crise. Ou seja, temos a representação alegórica que Roma vem personificar. Estes 3 amigos são a Alemanha, a Inglaterra e a França, e também falamos das guerras, lutas, entre aspas, tudo isto, mas das disputas que havia a nível do próprio papado e a nível de alguns representantes da Igreja. Tudo isto falámos no bloco anterior, portanto não vamos repetir-nos. E finalmente Roma deixa de cantar e fala. E diz: vejamos se nesta feira que Mercúrio aqui faz, acharei a vender paz que me livre da canseira em que a fortuna me traz. Se os meus me desbaratam, o meu socorro onde está? Se os cristãos mesmos me matam, a vida quem me dará, que todos me desacatam. Ou seja, ela faz aqui uma série de interrogações de retórica e acaba por referenciar de alguma forma tudo aquilo que se passava na realidade. Portanto, há aqui, se quiserem, uma crítica implícita daquilo que se passava na realidade. E há aqui um duplo sentido de fortuna. Fortuna é fortuna no sentido de se ter muito dinheiro, mas nesta altura era também no sentido de sorte, de ter fortuna, de ter sorte, de ter agrado, de poder fazer aquilo que se idealizava. E esta interrogação de retórica, obviamente, acentua a crítica, mas ao mesmo tempo tem um efeito persuasivo. Ela própria admite que, portanto, não há nada a esconder, não há nada a alterar, há aqui esta tentativa de chamar a atenção, que Gil Vicente faz, e muito bem, de todos os problemas que estavam a ser criados à volta do papado e à volta dos escândalos sociais, políticos e também a nível da própria forma como o clero tratava alguns dos votos que tinha dito que iria respeitar de uma forma menos digna. Temos então aqui a crítica aos cristãos, a crítica àqueles que diziam que pecavam e depois, se bem se recordam, pagavam por esses pecados e eram absolvidos. Portanto, tudo isto está aqui inerente a essa crítica e tudo isto está aqui subjacente a este discurso. E continua. Continua porque Roma quer comprar o quê? Quer comprar fé, verdade e paz, diz ela. Ou seja, a personagem Roma diz que quer comprar fé, verdade e paz. Vocês encontram isto na sequência do discurso de Roma. E isto porquê? Porque quer mudar de vida. E mais uma vez isto é uma forma indireta de fazer a tal crítica social.
Portanto, se eu preciso de mudar de vida para achar fé, verdade e paz, então é porque eu não tenho estes elementos até agora e nessa perspectiva eu tenho que mudar de vida. E finalmente, o que é que ela quer vender? Quer vender os jubileus e as indulgências, ou seja, ela quer que paguem pelos pecados e ela vai fazer aquilo que Lutero estava contra, ou seja, o facto de eu pagar os pecados faz com que eu fique ilibado deles e isso era algo que Roma faz, mas que não se queria fazer na altura. Vamos então ver, como eu vos disse no início no plano, a relação entre as personagens. E vamos falar destas personagens que entram nesta parte da peça. Temos Roma, temos o diabo e temos Serafim. Portanto, Roma, diabo e Serafim acabam por ser três figuras alegóricas, três personagens alegóricas. Mais uma vez, eu remeto para o bloco anterior, onde se falou de alegoria. E Roma implica a corrupção do papado. Roma fala da corrupção do papado, representa a corrupção do papado. O diabo, obviamente, representa o mal e o Serafim, obviamente, vai representar o bem. Se quiserem, é outra forma, mas acaba por não ser muito diferente do alto da barca do inferno, onde tínhamos o anjo e o diabo, cada um em sua barca. Aqui acabamos por ter Serafim, o anjo, o diabo, montando cada uma das suas barraquinhas da feira, portanto, montando os seus sítios para poderem trocar aquilo que acham que é mais importante. A novidade será a introdução de Roma, porque obviamente Gil Vicente queria criticar o que se passava em Roma, cidade, e no que dizia respeito ao Papa e àqueles que lhe eram mais próximos. Então a crítica aqui aparece como? Aparece dos valores da sociedade, através das falas do diabo. O diabo só consegue vender a falta de honra, a ganância, se alguém a quiser levar consigo, e portanto temos aqui os valores da sociedade postos em causa e também os comportamentos dos membros da Igreja. O diálogo que Roma, e eu remeto para o vosso manual, mantém com os mercadores, prova isso mesmo. Prova que a Igreja não tinha naquela altura, não tinha, ou por outra, tinha noção do que não se devia fazer, mas não se coibia do fazer. É esta a ideia que é importante reter. Eles têm noção daquilo que estão a fazer mal, mas não se coíbem do fazer. Portanto, há aqui uma dissolução de costumes. E há uma dissolução de costumes que se nota no discurso do diabo, nomeadamente na valorização excessiva do dinheiro, o tal ouro, o tal dourado que se falou, da mentalidade materialista, a dialética entre enriquecer e empobrecer. O diabo acha que, obviamente, enriquecer seria o ideal. Atenção, não estou a dizer que é mau, o que eu estou a dizer é que nem todas as maneiras de lá chegar são legítimas, o que para o diabo eram, e a sobrevivência através de estratagemas dissolutos, a imoralidade do clero, ou seja, a crítica religiosa que também falámos no outro bloco e que está muito patente nesta segunda parte da peça. E depois temos a decadência da Igreja de Roma através da personagem Roma. O facto do nome da personagem ser igual ao da cidade torna muito fácil fazer esta associação. E, portanto, temos o poder temporal, político e económico do clero e depois temos as indulgências em troca de valores monetários, eu perdoo o que tu fizeste desde que tu pagues para que eu te possa perdoar, e os conflitos bélicos em que a Igreja se envolveu com os três países que se falaram já aqui neste bloco. Sintetizando, temos aqui um grupo de, se quiserem, uma parte da peça baseada nas personagens, em Serafim, no Diabo e em Roma. São as personagens que dão a vivência a esta peça e são as personagens que fazem com que esta peça seja tão dinâmica.
O serafim é o anjo, é o ajudante, é o crítico, é aquele que vai criticar sem ter qualquer dúvida sobre aquilo que está a criticar. Obviamente que é uma personagem alegórica, visto se tratar de um anjo. Depois temos o diabo, que vende e troca, também ele uma personagem alegórica. E, finalmente, continuando nas personagens alegóricas, Roma, que serve para personificar a crítica que Gil Vicente queria fazer à cidade de Roma e ao papado. Temos, pois, a crítica social de quem compra ao diabo aquilo que não deve, porque, digamos que não é só o clero que é aqui criticado, toda a sociedade volta aqui a ser criticada, porque o tal livre-arbítrio existe. E depois temos a dissolução dos costumes e a decadência da Igreja de Roma, que está subjacente a toda esta peça. A feira como alegoria. Eu voltei aqui a pôr a definição de alegoria para recordar aquilo que falámos no último bloco e que temos estado a falar ao longo deste também. A alegoria é um texto ou imagem que se representa uma realidade concreta, exemplo, um cais, para sugerir uma ideia abstrata, o juízo final, através de um conjunto de símbolos e metáforas encadeadas. Eu dei o exemplo do cais porque achei que era o mais fácil para vocês depois do Alta Barca do Inferno. Mas aqui poderia ser a feira, sem problema absolutamente nenhum, uma realidade concreta, uma feira que vai dar origem a uma ideia abstrata de juízo final, também ela aqui na feira. A feira como alegoria, cá temos, é uma alegoria do mundo, também já falámos disto. O serafim e o diabo representam o bem e o mal, sempre esta dialética entre o bem e o mal. As mercadorias representam as virtudes e os pecados. Vamos ver na terceira parte que quando as moças entram, o diabo quer vender-lhes também e o anjo quer vender-lhes os seus pecados ou as suas virtudes e elas estão muito mais preocupadas com os chapéus. E depois temos os clientes que são a humanidade e Roma, que representa a Igreja Católica. E, como não poderia deixar de ser, há sempre um desafio. Algo que tu podes fazer para, de alguma forma, rematar o que foi falado neste bloco e sintetizar aquilo que foi falado. E eu hoje queria te pedir que tomasses atenção a esta fala, a este diálogo entre Roma e o diabo. E Roma diz: eu venho à feira direita comprar paz, verdade e fé. Cá está o que ela quer comprar. Lembras-te de mudar de vida? Falámos nisso. E o diabo diz: a verdade para quê? Coisa que não aproveita e aborrece pera que é. Não trazeis bons fundamentos, pera o que haveis mister. E o segundo são os tempos, assim hão de ser os tentos, pera saberdes viver. Portanto, o diabo não acha muito interessante esta mudança de vida de Roma. E aquilo que eu queria que tu fizesses era que interpretasse o excerto anterior, portanto, esta conversa entre o diabo e Roma, as duas das três figuras alegóricas de que falámos hoje, e numa exposição bem estruturada de 150 a 170 palavras, me expressasses aquilo que, na verdade, o que é que eles querem dizer com aquele diálogo. Portanto, qual é o objetivo do diálogo? Segue o plano do texto. A introdução é o assunto do excerto, o desenvolvimento é a representação alegórica do excerto e a dimensão satírica do excerto. Será que Roma quer mesmo mudar de vida? Será que está apenas a ser irónica? A personagem, na verdade, tem um papel muito bem definido e o Gil Vicente é conhecido pela crítica. Cabe-te a ti, que leste toda a peça, perceber qual é essa interação. E depois o remate de acordo com o desenvolvimento. Portanto, como veem, aquilo que se pretende é que vocês, de alguma forma, partindo daquele diálogo, sintetizem o sentido das duas personagens fundamentais aqui. Deixámos o serafim de lado porque achámos que o anjo era mais fácil de vocês sintetizarem sem precisarem de uma determinada ajuda. Agora, estas duas personagens são fundamentais para a crítica que se faz nesta segunda parte da peça. Falta uma terceira, como sabes, verás aí no teu livro, que é quando entram os camponeses,
vamos entrar numa outra dinâmica, vamos ter uma outra crítica e uma outra forma de ver o mundo naquela feira, mas isso ficará para um próximo bloco. Por este, vamos ficar por aqui. E eu espero ver-te no próximo bloco. Então, até ao próximo bloco e boas vendas!